Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 16 deste livro que nós estamos a ler, que é o livro de Isaías. Nós, no último programa, começámos a ver este capítulo 16, onde vimos Deus a apresentar algumas sentenças sobre o povo de Moab. Ele vai fazer isso com mais 11 nações, vai fazer isso com várias nações que estão diretamente ligadas à nação de Israel. Vemos realmente que Deus apresenta as razões pelas quais irá trazer sentenças ou julgamentos sobre esta nação. Não serão sempre julgamentos, mas vai decretar algumas coisas que não estão bem com este povo. Deus olhou para o orgulho de Moab e por isso mesmo ele trouxe alguma correção a este mesmo povo de forma a que ele se mantivesse humilde e se pudesse voltar para Deus. Esta tem sido sempre a preocupação de Deus, é no seu amor nos corrigir para nos trazer de volta a um relacionamento com o Pai. Eu creio que aqueles que têm filhos mais facilmente compreendem estes textos da Palavra de Deus, desculpem-me a franqueza, porque realmente nós, quando temos filhos, percebemos o que significa fazermos tudo o que está ao nosso alcance para resgatar o relacionamento com os nossos filhos. E no fundo é isso que Deus está a fazer aqui com as nações. Deus não trata só com indivíduos. Eu creio que precisamos de resgatar esta mentalidade de uma teologia do coletivo, uma teologia do povo, uma teologia da comunidade. Nós temos na Bíblia vários aspectos que nos mostram que Deus se relaciona com grupos e não só com indivíduos. É extremamente importante a nossa relação com Deus, não há dúvidas. A nossa relação individual com Deus é fundamental. Jesus nos ensinou isso no Evangelho de São Mateus. Ele diz claramente, quando ensina aquela famosa oração, fantástica oração do Pai Nosso, que é tão bela em termos da sua apresentação, fantástica aquela oração que devemos fazer, mas ao mesmo tempo ele diz que nós devemos entrar ali no nosso quarto e o Pai que está no secreto ouve a nossa oração. Este é um aspecto da verdade espiritual. É a nossa relação com Deus individual, privada, no silêncio do nosso coração. Depois temos um outro aspecto, que é o aspecto coletivo. E a Bíblia está cheio deste aspecto que eu creio que nós ocidentais precisamos de resgatar agora. Nós fomos durante talvez um século, 2 séculos, desafiados ao individualismo, a uma relação quase exclusiva entre nós e Deus, individualmente. Mas a Bíblia fala desta relação coletiva. Precisamos de ter um relacionamento coletivo com Deus. Deus vai olhar para nós na medida em que nós nos relacionamos com uma comunidade. Por isso a importância das comunidades. Se você olhar para o livro do Apocalipse, vai ver no livro do Apocalipse 7 cartas, que são as 7 igrejas. Deus fala com as comunidades e vai apontar as virtudes e os defeitos de cada comunidade. Então você não pode ser só um cristão isolado, sem estar envolvido num corpo. A Bíblia usa esta imagem, bonita imagem, para definir uma comunidade espiritual como um corpo, onde os membros estão interligados uns com os outros e precisam uns dos outros para crescer. Você precisa de ter uma comunidade espiritual onde você se relaciona. Se você não tiver essa comunidade espiritual onde você se relaciona, você sempre vai cochear na sua fé. Muitos ouvintes têm-nos escrito a dar-nos parabéns, enfim, fico muito grato pelas vossas cartas e os telefonemas que nos entusiasmam, do alimento espiritual que têm recebido através deste programa, mas ao mesmo tempo vocês necessitam de um corpo onde se junta uma comunidade que não é perfeita, que vai ter defeitos sem dúvida, mas uma comunidade que vos desafia ao crescimento espiritual. Então, apesar de ser bom ouvirmos o som do livro, você precisa dar um passo mais e encontrar essa comunidade onde Deus é ensinado de uma forma correta diante da Bíblia, olhando a Bíblia como a referência sempre. Não as tradições, não as manias dos homens, nem dos pastores, nem dos líderes, mas aquilo que a Bíblia efetivamente diz. E devemos viver dessa maneira. Então, há que resgatar esta teologia da comunidade. Precisamos voltar a olhar para as comunidades
como um só corpo, como um só indivíduo, como se olhássemos para um só indivíduo e avaliarmos a minha comunidade como é que está. O meu país, quando Deus olha para Portugal, o que é que Deus vê? Eu gostaria de vos desafiar a que me pudessem escrever aquilo que vocês consideram ser os pecados da nossa nação. Aquilo que nós, como povo português, necessitamos confessar a Deus e pedir perdão a Deus. Eu frequentemente faço isso. Deus perdoa-nos a nós, povo português, pela nossa idolatria. Perdoa-nos pela nossa corrupção. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes murmuramos, dizemos mal dos nossos amigos e vizinhos. Perdoa-nos. Não quer dizer que eu faço tudo isso individualmente, mas nós, como povo, fazemos. Então eu gostaria de desafiá-lo a si, a escrever-me, a definir aquilo que você considera serem os pecados da nossa nação. Talvez eu não estou atento a todos eles e você certamente vai me dar um contributo. Talvez num programa mais para a frente iremos voltar a falar destes aspectos, certamente. Mas Deus olha para nós como um corpo e aqui Deus o faz à nação de Moab. Deus está a olhar para a nação de Moab, a vê-los como um só, como se fosse um só indivíduo, e vai falar a esta nação. Ele diz assim no verso 14 do capítulo 16 do livro de Isaías: Mas agora o Eterno diz: daqui a exatamente 3 anos, Moab, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Vemos aqui, de facto, que esta nação, que era uma nação orgulhosa, seguiu, no fundo, o coração do homem, que é orgulhoso, seguiu as orientações que Satanás também tinha dado, e nós já vimos no capítulo 16 também, os capítulos anteriores, que fala de Satanás, e a queda de Satanás tem a ver com este aspecto, o orgulho. E, aliás, se nós analisarmos bem a história e não formos tendenciosos, porque, infelizmente, às vezes os historiadores procuram explicar sempre a história despidos de um Deus e às vezes chega-se a conclusões erradas, partimos do princípio errado. Mas se analisarmos a história, tendo em conta que nós seres humanos somos seres espirituais, provavelmente vamos descobrir coisas interessantes na história e elos de ligação que se calhar de outra forma não os encontraríamos. Por exemplo, é interessante ver que as grandes nações ou os grandes impérios caíram praticamente todos após um período de grande orgulho, de grande vaidade, de grande maneira de pensar: nós somos autossuficientes, nós é que somos os bons, nós é que temos a verdade, nós é que temos o progresso, nós é que sabemos. E quando uma nação começa a caminhar nesta toada de pensamento, é iminente a sua queda. A palavra de Deus nos diz e nos alerta, individualmente e como grupo, a perceber que o orgulho precede a queda. Ou seja, Deus resiste aos orgulhosos, porém aos humildes dá graça. Isto nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreve isto na sua primeira carta. É importantíssimo nós tomarmos isto em atenção. Moab, aqui descrito, cai por causa do orgulho. Se nós olharmos para outras civilizações como a Babilónia, a Grécia, o Egito, Roma, aliás, algumas delas vão estar descritas aqui nesta profecia de Isaías, a razão pela qual elas caem é exatamente esta. Não aceitaram humildemente a correção, não aceitaram humildemente que outros povos poderiam trazer contributo sério para a sua vida e, por isso, tornam-se povos insignificantes. Desaparecem até alguns deles do mapa da história. Aqui os moabitas claramente ficam poucos e fracos e começam, enfim, por causa do seu orgulho. Eles estavam orgulhosos, eram um grande povo. Pensavam eles, nesta época em que, de facto, Isaías escreve, era uma nação que tinha algum poder, dava cartas naquela região. No entanto, eles tornam-se fracos. Às vezes nós pensamos, bem, somos tão fortes que nunca deixaremos de ser este povo, esta civilização tão forte. E, infelizmente, quando o orgulho se instala, depois há razões óbvias e razoáveis que nós podemos identificar que levam esta nação à queda, mas por detrás, a motivação que está por detrás, o espírito que está por detrás dos passos que se dão a seguir para uma queda, é de facto o orgulho e a arrogância. Por causa do orgulho e da arrogância, começa-se a cometer erros atrás de erros, os grandes líderes começam-se a considerar semideuses, começam a crer que o povo os adora como se eles fossem Deus, e Deus, o Deus eterno, o verdadeiro Deus, traz juízo sobre essas nações. Não permitirá que esse tipo de comportamento continue a decorrer.
Seja ele numa grande nação, seja ele num pequeno clube, seja ele numa associação, seja ele numa comunidade. Deus não vai competir com outras deidades, com outros indivíduos que se consideram deuses. E por isso Deus vai trazer o julgamento, vai nos pôr no fundo no nosso lugar, vai mostrar: vocês são criaturas e não os criadores. Vocês são seres finitos e limitados e não seres todo-poderoso. E realmente, quando nós não percebemos a nossa limitação e a nossa finitude, cometemos erros muito graves. E nós vamos dar agora um salto para o capítulo 17 do livro de Isaías. O próximo juízo que Deus trará é sobre Damasco. Damasco é a capital da Síria. Síria tinha uma aliança com a nação de Israel para atacar Judá. E isto estava nesta altura a acontecer. Está descrito também no livro de 2 Reis, 1 Reis, está descrito este episódio em que a Síria cria uma aliança com Israel para atacar então a nação de Judá. E foi no período em que Acaz, e nós já vimos isso aqui no livro de Isaías também, Acaz ainda era governador, era o rei da nação de Judá. Então Deus vai agora falar a esta nação também, tipificando aqui, pegando, digamos, na capital como símbolo da nação. Vemos aqui o verso 1 do capítulo 17. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Isto é quase impensável. Nós pensarmos que a capital de Portugal deixaria de ser Lisboa e passaria a ser, sei lá, uma outra aldeia qualquer no nosso país. Porque, de facto, esta capital tornou-se orgulhosa, tornou-se a representação do poder quase divino, e então Deus vai dizer um basta a esta situação. A capital aqui, Damasco, que era a capital da Síria, hoje de facto não tem a sua base no mesmo espaço geográfico que tinha naquela altura. Depois continua o verso 2 a dizer: as cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. Temos aqui estas cidades então periféricas que vão também ser de alguma forma abaladas, assim como Damasco. Isto é os arredores, podemos dizer assim, seria as cidades ao arredor da cidade de Lisboa, como a Amadora, Odivelas, a Margem Sul, estariam também afetadas por este mesmo juízo da parte de Deus. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a expressão vai mais longe, ou seja, Deus trará justiça e trará de facto o seu julgamento sobre esta nação, mas isto afetará inclusive Israel. Efraim é o norte de Israel. E porquê? Porque a Síria tinha criado uma aliança com a nação de Israel para condenar e atacar e maltratar o povo de Judá. E Deus, de facto, quando faz as coisas, faz muito bem feitas e faz com justiça. E se eles eram aliança para umas coisas, eram aliança para outras também. Então, de facto, é aqui a correção de Deus para nós, de facto, não nos esticarmos naquilo que não devemos fazer. O verso 9 ainda prossegue a dizer: naquele dia. Temos de novo esta expressão, que eu já comentei noutros programas. Quando aparece aqui a expressão naquele dia, vai nos transportar agora para o futuro. Vejamos então, naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, as quais outrora foram abandonadas ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste de Deus e da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Temos aqui, de facto, a descrição futura do que irá acontecer, que, de facto, aquele povo não irá prosperar de forma alguma. Mesmo que trabalhe arduamente, as coisas nunca avançam. Eu não sei se já aconteceu consigo este tipo de fenómenos. Às vezes estamos a trabalhar e não vamos a lado nenhum. Não conseguimos desenvolver trabalho.
não conseguimos que as coisas avancem e às vezes não percebemos porquê. Talvez uma das razões seja esta: precisamos de repensar a nossa relação com Deus e não simplesmente olhar para as coisas que estamos a fazer e apostar ainda mais e investir ainda mais. Não, precisamos de verificar onde é que estamos a falhar, onde é que caímos, onde é que nos afastamos de Deus. Às vezes talvez começámos na infância, nos caminhos de Deus, as coisas começaram a andar bem, prosperaram, entretanto pensávamos que éramos nós mesmos, que nós éramos capazes de fazer. E percebemos, ou esquecemos de perceber, que era Deus que estava por detrás dessas bênçãos. Precisamos de voltar, como diz o livro do Apocalipse, ao primeiro amor. Precisamos de voltar àquele relacionamento com Deus, onde efetivamente a nossa relação dependia de Deus e não das nossas forças. Mas agora vamos continuar a olhar para estes textos e vamos dar um salto para o capítulo 18, onde vamos ver aqui uma sentença sobre a Etiópia. Deus não se centra unicamente na nação de Israel. Já vimos de facto que Deus queria utilizar a nação de Israel para abençoar os outros povos que estavam ao seu redor. E no Velho Testamento Deus não se limitava a agir na nação de Israel de forma alguma. Por isso vamos ver estes textos aqui que fazem referência a grandes potências daquela época. Estávamos a falar de potências como o Egito, potências como a Etiópia. De facto, a Etiópia não era aquilo que nós entendemos hoje, não era aquilo que nós temos tido notícia hoje, infelizmente. Mas a Etiópia era de facto uma potência forte naquela altura. Vejamos então Isaías, capítulo 18, verso 1, diz assim: Ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de insetos que estão além dos rios da Etiópia. Aqui temos esta descrição do território onde isto vai acontecer. Que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra e os rios dividem. Temos aqui então uma clara alusão à nação da Etiópia, um clamor da terra que se torna uma atitude de adoração. Sabemos que é uma região do mundo que está hoje muito sofrida, mas em tempos antigos foi de facto uma potência do planeta. E este povo é descrito então aqui neste texto como alguém que se torna adorador do Deus vivo e verdadeiro, que irá ser os promotores de adoração no templo em Israel. Vejamos então o verso 7. Naquele dia, temos outra vez aqui esta expressão, naquele dia vai-nos transportar de novo para o futuro. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Eterno, o Deus Todo-Poderoso, por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Eterno, o Todo-Poderoso, é adorado. Claramente, aqui somos transportados para esse período em que a Etiópia, de alguma forma, será um povo que representa missões, um povo que vem de longe para adorar a Deus no templo. Este é o povo identificado aqui neste texto bíblico e nós sabemos que já no passado, logo após o cristianismo, a Etiópia teve um forte cunho cristão também. Inclusive a igreja copta na Etiópia tem um templo onde continua ainda hoje considerado um dos templos mais antigos cristãos e muitas procissões são feitas a esse templo, porque de facto é uma obra histórica, mas não é disto que o texto aqui nos está a falar. Ele está-nos a reportar para um período ainda mais distante, para a segunda vinda de Cristo, onde a Etiópia não só manterá esta atitude de ter o templo cristão mais antigo, mas de facto ter um povo que volta de novo à adoração a Deus, um povo que vai manifestar esse interesse pelas coisas de Deus. E nós sabemos que o próprio Jesus Cristo nos mostra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 20, que o local onde nós adoramos, se é na igreja copta, um templo antigo, se é numa sala moderna ou se é num outro sítio qualquer, não é o mais importante. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 20, nos diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito
e em verdade. Isso nós encontramos nesse texto fantástico que Jesus tem com aquela mulher samaritana. Ela perguntava qual era o sítio certo para se adorar, se era no templo em Jerusalém ou noutro sítio qualquer. E Jesus não está muito importado com o espaço geográfico. Jesus está importado sim com o nosso coração e com o facto de fazermos corpo com outros irmãos, de estarmos ligados uns com os outros e criarmos uma comunidade onde nos importamos uns com os outros. Por isso, ele diz exatamente isso. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Eu espero sinceramente que você possa começar a adorar a Cristo em espírito e em verdade. Começar a adorar a Cristo por quem Ele é e numa atitude de sinceridade plena no seu coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.